Tem estrada que não é só asfalto e curva. Tem estrada que tem memória, que guarda história, que sussurra causos para quem tem coragem de ouvir. E a rodovia BR-040, a famosa serra que sobe para Petrópolis, no Rio de Janeiro, é uma dessas. Quem é caminhoneiro, quem roda por ali de madrugada, sabe bem do que eu tô falando. Quando a neblina baixa, densa, que mal se enxerga a estrada, ela não vem sozinha. O causo que o povo conta não é de hoje, é antigo e parece que sempre se repete, com uma ou outra pessoa diferente. Hoje a história é do Beto. Beto era caminhoneiro. Conhecia aquela serra como a palma da mão, subia e descia quase todo dia. Era o ganha-pão dele. Numa terça-feira, já era fim de noite, quase madrugada. A neblina estava como há muito tempo ele não via, um verdadeiro paredão branco. O limpador de para-brisa mal dava conta, mal se via um palmo à frente do capô do caminhão. Ele estava concentrado, subindo devagar, quando, lá pelo meio da serra, numa daquelas curvas fechadas onde nem celular pega direito, o farol alto do caminhão pegou uma figura parada no acostamento. Era uma mulher, sozinha, naquela noite, naquele frio cortante, e o mais estranho, ela estava vestida de branco. O coração do Beto, acostumado com os perigos da estrada, gelou de um jeito diferente. Mas ele pensou, não posso deixar uma pessoa ali. Humanidade falou mais alto. Ele foi encostando o caminhão devagar. Pela janela, ele viu que ela estava tremendo. Não parecia fantasma, não parecia assombração, parecia gente. Uma mulher de verdade, assustada, com frio. Ela não disse uma palavra, só apontou para cima, na direção da entrada da cidade de Petrópolis. Beto fez um sinal com a cabeça para ela subir. A porta do carona se abriu e ela entrou. Entrou muda, sem agradecer, sem falar nada. Sentou no banco, encolhida, olhando fixamente para frente. Ele, meio sem graça, tentou puxar assunto. Aconteceu alguma coisa? Moça, o carro quebrou? Precisa de ajuda. Silêncio. Ela continuava imóvel, olhando o nada através da neblina. Beto sentiu pena. O frio era tanto, ele então tirou a jaqueta dele, aquela de couro, pesada, forrada, que usava há anos, e jogou por cima dos ombros dela. Ela se encolheu ainda mais dentro da jaqueta, como se buscasse algum calor ali. Rodaram assim uns 10 minutos, num silêncio pesado, que só era quebrado pelo ronco do motor do caminhão e o barulho do limpador de para-brisa, quando finalmente chegaram no primeiro posto de gasolina. Logo na entrada de Petrópolis, Beto parou o caminhão no acostamento iluminado. Ele respirou aliviado e virou para o lado para dizer: "Pronto, moça. Daqui a senhora está segura." O banco estava vazio. A jaqueta dele não estava lá. Nada. A porta do carona não tinha sido aberta. Ele não ouviu barulho nenhum, não sentiu o caminhão balançar. Ela simplesmente sumiu. Beto ficou sem reação por alguns segundos. Desceu do caminhão, olhou embaixo, deu a volta, nada. Ele pensou que talvez o cansaço e a neblina tivessem pregado uma peça na cabeça dele. Mas e a jaqueta? A jaqueta de couro dele também tinha sumido. Aquilo era real. Ele ficou por ali um tempo, tomou um café forte, tentando processar o que tinha acontecido. No dia seguinte, já com o sol raiando, ele estava descendo a serra e decidiu parar no posto da Polícia Rodoviária Federal. Meio sem graça, com vergonha de parecer maluco, ele contou o caso para o policial que estava de plantão. Esperava uma risada, um olhar de deboche, mas o policial não riu. Pelo contrário, ficou sério, olhou bem nos olhos do Beto e disse: "Filho, você não foi o primeiro, e garanto que não vai ser o último a passar por isso." O policial, então, contou a história. Há mais de 30 anos, uma moça, ela estava vestida de noiva, sofreu um acidente de carro terrível, bem naquela curva onde você a encontrou. O noivo, que dirigia, acabou dormindo no volante. Foi fatal. Dizem que por causa da neblina densa, o corpo dela só foi encontrado horas depois. E desde então, o espírito dela fica lá,
pedindo carona, tentando terminar a viagem que a morte interrompeu. Beto engoliu em seco. A voz mal saía. Ele ainda conseguiu perguntar sobre a jaqueta dele. O policial deu um suspiro e respondeu: tem motorista que, por medo ou por pena, deixa uma garrafa de água. Tem gente que deixa flor no acostamento. Ela só pega o que oferecem de bom coração. Beto nunca mais viu a moça de branco, mas ele me confessou que também nunca mais passou por aquele trecho da Serra de Petrópolis, numa noite de neblina, sem antes rezar uma ave-maria e pedir proteção. E você, se visse alguém pedindo ajuda numa estrada deserta e com neblina, você pararia? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você gosta de histórias como essa, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!